A gente fala no nome Kira em Death Note, todo mundo já pensa logo no Light, no Mikami ou até mesmo na Mizamane. Mas se o assunto é o Kira mais nojento e perturbador da obra, com certeza esse nome não vai para nenhum deles, mas sim para Higuchi, que é um dos chefões, né, do grupo Yotsuba. Esse cara é realmente o personagem mais perturbador, nojento e mal intencionado da obra, porque diferente dos outros, os seus ideais e objetivos com o Death Note eram bem longe de ser trazer justiça ou de criar um mundo novo. E no vídeo de hoje a gente vai dissecar o personagem mais grotesco de Death Note e esse sim merece um título de vilão. Para começar, como eu falei, tivemos outros Kiras, né? Tivemos diversas pessoas que utilizaram o Death Note, inclusive até o pai do Light, né? O Soichiro Yagami, chegou a usar o Death Note no Death Note também, não chegando a virar um Kira, né? Mas ele fez o Pacto dos Olhos para poder ver o nome lá da gangue do Melo. Ele não chegou a virar um Kira, assim, propriamente dito, mas ele quase, né, chegou a matar o Melo. A gente também teve aqui o Takada, que também agiu como porta-voz de Kira e chegou a fazer algumas mortes no caderno, inclusive a morte do próprio Melo. E a gente teve outras pessoas também que interagiram e, obviamente, Kiras passados. Mas os Kiras principais que a gente teve foram 4, que foram o Higuchi, o Light, a Misa e o Mikami. O Light, né, como vocês sabem, ele começa a série aparentando que ele vai virar um herói, né, um cara que vai trazer justiça, julgando os criminosos mais perigosos, né, da sociedade. Mas rapidamente a gente vê o Light, né, ele inclinar para um lado mais de anti-herói, onde ele tem um julgamento próprio e onde ele vai trazer justiça da maneira dele, do jeito dele, da maneira que ele julga correta, ou seja, ele vai passar por cima da lei e vai simplesmente matar e trucidar todos os criminosos. Ele vai escrever o nome deles ali, independente de julgamento. Por que eu falo isso? Algumas pessoas que defendem o Light falam que o Light ele era baseado na justiça. Ele viu que o cara foi condenado e matou. Mas na verdade não. O Light bastava ele ver uma pessoa cometendo um crime ou ser acusado de um crime para matar. Então em alguns casos, como foi daquele cara que ele matou na frente da loja de conveniência, realmente ele matou um cara que era uma ameaça, né? Porque o cara tentou atacar uma garota. Mas às vezes ele viu o nome de um suspeito de um crime e ele já escreve o nome do cara. Então, por exemplo, se o Johnny Depp aparecesse na TV pro Light, o Light poderia escrever o nome do Johnny Depp e depois que foi provado que o Johnny Depp não tinha feito tudo que ele foi acusado, seria uma morte de um cara que em teoria era inocente. Então assim, o Light ele não era 100% bonzinho, ele não era um herói. Ele ia mais para o lado de anti-herói. Até que no decorrer da série, o ego dele foi crescendo, a ponto de que ele virou um vilão mesmo, que ele virou um cara manipulador, e ele foi cada vez, né, virando mais manipulador com o passar. Isso pensando no mangá, a gente vê ser mais desenvolvido, porque no anime é um pouco mais rushado, né, já que é um anime feito para TV. E o Light ele foi inclinando realmente pro lado de virar um vilão propriamente dito. Tanto que do meio do anime pro final, né, ele perde a morte do L e do pós-morte do L, o Light realmente vira o vilão da obra, né? Ele vira um vilão mesmo, onde ele vai manipular, inclusive ele cogita matar o pai e a irmã com o Death Note, né? Ele fala, se não der jeito aqui, eu vou ter que matar a Sayu. E tipo, ele literalmente pensou em tirar a vida da própria irmã, só para manter o interesse dele de ser o Kira e de ter os cadernos, né? Vocês vão lembrar isso aí de quando o Melo sequestrou a irmã dele. A Misa, ela literalmente devota ao Kira, porque o Kira, entre aspas, trouxe justiça para ela, né? Já que ele matou o acusado que teria matado os pais da Misa, e também a Misa tem uma certa devoção ao Kira pelo fato dela acreditar que ele realmente é um deus. Depois, quando ela descobre que o Kira, na verdade, é o Light, ela também se apaixona por ele, e aí juntou o amor dela com a devoção que ela tinha à figura do Kira, juntou gratidão e amor, e ela vira obcecada pelo Light, não importando o que o Light fizesse com ela, desde que ela pudesse ficar ao seu lado. E o Mikami, ele é bem parecido com a Misa, né, nesse quesito, porque o Mikami, ele é um cara também que ele tem um ideal de justiça muito forte como o Light, mas ele também tem a parte da devoção como a Misa, porque ele acredita que realmente Kira é um deus, e porque como ele não sabe Death Note nem nada, ele pensa que realmente é um poder divino, que a pessoa sai ali trazendo justiça, entre aspas, que o Mikami, né, ele é um promotor, e ele começou a ver, desde os amigos dele de escola que sofriam bullying, que tiveram os algozes, né, os caras que faziam bullying com eles, sendo ali mortos naquele acidente de carro, a mãe do Mikami e alguns criminosos que o Mikami acusava como promotor, ele via esses caras sendo mortos e ele acreditava cada vez mais que Deus estava próximo dele. Até onde culminou em Deus, né, o Kira, entrando em contato com ele para que ele virasse as suas mãos, né, e ele usasse o Death Note, entrando em contato com o Shinigami, né, que o Ryuki ficou acompanhando ele. E por que eu tô falando tudo isso? Porque todos esses personagens, por mais que eles podem ser vistos como anti-heróis e vilões, eles ainda assim têm algum tipo de ideal ou justificativa. Por exemplo, a Misa, ela era devota porque ela tinha uma gratidão muito grande ao Kira, né? Ela literalmente sentia que ele foi o cara que trouxe justiça aos pais dela, já que a justiça tradicional não trouxe. O Mikami, ele tinha uma visão de que Deus estava agindo na vida dele, era um cara que ele tinha sede por justiça, ele tinha ideais bons, sabe, que foram deturpados depois. E o Light, bom, ele também tinha ideias que aparentemente eram bons, mas ele se mostra depois vilão. Já o cara que eu tô falando nesse vídeo, que é o objetivo, né, que eu dei uma enrolada boa, mas foi para contextualizar vocês, que é o Higuchi. Esse cara aqui, cara, ele não tinha nenhum ideal bom, ele não tinha escrúpulos, e mesmo que você fale, mas ele tava fazendo o que era necessário para ajudar a empresa dele. Cara, nada a ver, ele tava literalmente fazendo uma coisa que chama-se lobby, ele tava destruindo a competição para criar um monopólio, e literalmente qualquer pessoa que incomodava ele, ele matava. Ele simplesmente tava fazendo um negócio de matar
né, os criminosos ali só para manter uma fachada e começou a matar pessoas que eram ameaças ao grupo Yotsuba, que inclusive o pai dele é um dos donos do grupo Yotsuba, então ele é um cara que já vem de família ali, que está naquele meio empresarial, então ele conhece muitas conexões, muitos nomes poderosos, e ele está simplesmente matando qualquer um que se opõe a ele. O Higuchi, ele é um cara realmente assim, desprezível, porque tanto ele usa o caderno para bem próprio, quanto também você vê pelo jeito como ele trata a Misa e as outras garotas, que ele vê elas como realmente objeto, e quando ele descobre que a Misa ela tem os olhos do Shinigami, ele já pensa logo em se casar com ela, né, em fazer dela sua esposa e usar ela da mesma maneira que o Light, ou até de maneira pior. Então, para quem defende o Light, o Higuchi ele ia tomar a mesma postura do Light, de ter a Misa só ali como objeto mesmo, só como uma ferramenta para poder fazer o que ele quisesse. E o Higuchi eu acho que é um personagem que ele é pouco falado dentro da fanbase, mas ele merecia mais destaque, porque de todos os Kiras, ele é um dos mais diferentes, né? Ele que ali é reconhecido como o terceiro Kira. Dentro da série Death Note a gente tem vários Kiras, né? Tem os Kiras do One Shot, tem o Kira original, né, que foi o cara que deu origem ao Mikami, inclusive, porque o personagem do piloto do Death Note, ele é um personagem que foi usado para a criação do Mikami, mas isso é um papo para outro vídeo. A gente tem o próprio Light, a Misa, o Mikami, que eu já falei bastante no vídeo de hoje, que é um dos meus personagens favoritos, inclusive, eu gosto muito do Mikami. Inclusive, já aproveita agora, você que está aqui no vídeo, até esse ponto aqui, até os 6 minutos do vídeo, comenta para mim qual é o seu personagem favorito do Death Note e por quê. Eu já vou dizer logo os meus. O meu personagem favorito é o Mikami, depois do Mikami é o Melo, o Light e o L. Esses 4 aí são os que eu mais gosto, tá? Eu sei, muita gente fala, mas o Melo é horrível, o Melo é um personagem chato, ele não tem profundidade nenhuma. Pessoal, isso é pra quem só viu o anime, porque tanto a parte do Nier quanto do Melo são muito rushadas no anime. A gente tem praticamente só 9 episódios deles, entendeu? A gente só tem praticamente 9 episódios, porque o L, ele fica do começo do anime até o episódio 26 ou é do 25. Não, acho que é o 25, 26 é a recapitulação. E daí do 27 pra frente é o Nier e o Melo. Então a gente não tem desenvolvimento nenhum deles. Se você que não leu o mangá do Death Note, você lê, você vai ver que o Melo ele é um personagem muito bom. Inclusive pra mim, ele é melhor do que o Nier. Eu acho ele muito mais denso, muito mais interessante do que o Nier. Que o Nier, assim, sei lá, cara, mesmo lendo o mangá, eu não consigo gostar dele. Apesar de que nos one-shots, né, porque ele vira realmente sucessor de L, e nos one-shots ele age como L, ele acaba tendo um destaque assim maior, uma profundidade um pouco maior, mas ainda assim o estilo de personagem dele não me agrada muito. Como vocês viram, o L, ele era um personagem muito carismático, o pessoal gostava muito, e o Nier, ele acaba parecendo meio que um L2, uma cópia de L, sabe? E diferente do Beyond Buffer, né, que é um personagem que traz toda uma aura, uma mística, o Nier meio que é um L meio xarope, sabe? É um L mais chato, é um L esquisitinho, um L que fica brincando. Não é que o L não seja esquisito, né? Mas, tipo assim, ele é mais esquisito que o L, que ele fica brincando com aqueles brinquedos, ele parece que age como criança, mesmo sendo adulto e super inteligente, sabe? O que era mais esquisito no L era, tipo, o jeitão dele, mas, sei lá, ele era um cara marcante, né? Já o Nier, ele parece alguém que tá imitando, sabe? Tipo, se você vê um cara esquisito e excêntrico, é uma coisa. Você vê um cara esquisito imitando outro esquisito, aí perde essa excentricidade, né? Vira só uma cópia. Enfim, eu não gosto muito do Nier, mas o Melo, cara, é um personagem que eu gosto muito e que ele é bem desenvolvido no mangá, por incrível que pareça. Então, se você não leu o mangá do Death Note, se você acha que o Nier e o Melo são péssimos personagens, leia o mangá, que você vai ver muita coisa lá diferente, você vai ver coisas mais bem exploradas, inclusive mortes muito diferentes. Por exemplo, o Mikami, no mangá, ele não tem aquela morte estranha. O Mikami também é um desses que o pessoal não gosta muito por causa do jeito como ele é no anime. Ah, o Mikami apareceu do nada, o cara é um bobão, é um bucha, não sabe usar o Death Note. Sendo que se você vê ele no mangá, ele é extremamente inteligente, ele é um cara muito calculista. Ele não é só um cara devoto do Kira, ele é um cara também inteligente. Até porque, pô, o cara é promotor de justiça, né, mano? Ele não é um pateta qualquer. Mas enfim, por causa do anime ser um pouco rushado a fase final, a gente sabe que esses personagens acabaram sofrendo um pouco. E até no mangá é um pouco rushado, é um pouco mais rápido essa parte, mas ainda assim no mangá o desenvolvimento é melhor, porque o Tsugumi Ohba e o Takeshi Obata, eles queriam acabar o mangá lá na morte do L, com tipo assim, o Kira vencendo, com o mal vencendo, e o Kira realmente dominando o mundo. Só que a empresa, né, que cuidava do mangá, eles falaram, não, vocês vão ter que fazer mais porque tá dando muito dinheiro e tal, então vocês não vão parar por aqui não. Então eles acabaram tendo que se esforçar e fazer, tipo assim, do nada, os sucessores do L aparecerem e, enfim, deu no que deu. Só que por mais rushada que seja no mangá, essa parte final da história, ainda assim ela é mais bem desenvolvida do que no anime, porque o anime realmente sofreu um pouco, ou melhor, né, sofreu bastante com esse rush deles. E é por isso que eu acho também o Mikami merece um vídeo aqui no canal, viu? Se vocês apoiam um vídeo sobre o Mikami, sobre as diferenças do mangá pro anime, comentem aqui que eu com certeza vou trazer. Mas, voltando ao Higuchi, ele é literalmente o Kira mais desprezível e o único personagem que a gente pode dizer assim que do começo ele já é vilão propriamente dito. Dos Kiras que a gente teve na obra, esse aqui é o primeiro que começa mal e é mal sempre. Ele não tem um momento assim de anti-herói ou de herói mesmo, de aparentar que vai ser um herói. A gente já sabe que ele é um lixo humano do momento que ele pega no caderno, que inclusive o caderno que ele utiliza é o caderno do Shido, né? Que o Ryuki entrega pra ele, depois que o Light faz aquele negócio das posses que ele troca, e ele renuncia após o Death Note, e ele tá sem memória, ajudando ele na investigação. E o caderno que ele fica é o do Shido, e naquela época o Shido ainda não tinha descido pra vir buscar, né? Então o Ryuki tava tranquilão, fingindo que o caderno era dele.
Mas bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa é a história do Higuchi, né? O líder ali da Yotsuba, um dos chefes da tecnologia, do setor de tecnologia da Yotsuba, que usou o mangá, usou o Death Note dentro do mangá e do anime só para fazer seus objetivos próprios. Um cara ganancioso, egocêntrico e, obviamente, né, maligno dentro da sua essência. Um cara que não media escrúpulos e provavelmente aí, se a gente fosse fazer um ranking, dentro da galera da Yotsuba, o mais maligno era ele, porque ele inclusive não revelava para todo mundo que ele era o Kira. Ninguém sabia que ele era o Kira, eles achavam que ele era um dos caras que tinha contato com o Kira, mas ele mesmo que era o Kira, né? Então assim, o Higuchi é um personagem que deveria ser mais falado dentro da fanbase, porque eu acho ele um vilão muito interessante de Death Note. E bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem. Ah, e só uma coisa, antes que eu esqueça, confiram os links aí no comentário fixado, porque no comentário fixado tem o nosso link gratuito do WhatsApp e também tem um Pix, para caso você queira me ajudar. E se você for novo por aqui, se inscreva, porque tem vídeo aqui todos os dias sobre todos os animes que você imaginar, desde os mais underground até os mais populares. Um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem.